Olá, boa tarde a todos nesse painel pós-almoço. Espero que todo mundo tenha feito aí uma boa refeição para a gente continuar aqui o nosso bate-papo nessa trilha aqui das oportunidades para a Asset no palco FIM. Bom, eu vou começar me autodescrevendo. Meu nome é Soraya Barros, eu sou uma mulher branca, olhos e cabelos castanhos, cabelos compridos. Estou vestindo uma camisa jeans com o logo aqui do evento, do Ambima Summit, calça caramelo e um tênis branco. Bom, eu queria então agradecer a presença aqui de vocês todos e também comentar com vocês que aqui, na verdade, é um episódio especial que a gente está fazendo do nosso podcast Vai Fundo da Ambima, né, que já conta hoje com mais de 50 episódios e é um super prazer poder trazer esse podcast aqui para o palco do Ambima Summit e principalmente poder contar aqui com dois grandes gestores para poder fazer esse bate-papo com a gente em relação a todos esses desafios, esse olhar de futuro em relação à indústria de fundos de investimento. Então, eu agradeço aqui a presença de vocês dois e acho que a gente já vai começando aqui para as perguntas. Bom, eu queria falar um pouquinho, quando a gente olha para a indústria de fundos, ela vem crescendo, né? Até acho que no primeiro painel aqui dessa trilha foi mostrado ali todo o crescimento da indústria de fundos ao longo desses últimos anos. Inclusive em momentos de bastante desafiadores, como o próprio período ali da Covid-19, que mesmo num período como esse, a indústria de fundos foi resiliente e ainda assim conseguiu crescer. Agora, a gente vem passando por um novo momento super desafiador. A gente tem um marco regulatório da 175 aí às vésperas, né, de se encerrar. A gente tem o final de 2024, a gente teve ainda uma captação positiva em relação à indústria de fundos. Agora, em 2025, a gente está com 78 bilhões negativos e aí a gente até vê um pouquinho dentro desse número a renda fixa ali com captação positiva. Por outro lado, a gente vê que os multimercados vêm já sofrendo um pouquinho aí nesse período. Bom, dado tudo isso, eu acho que eu vou começar com uma pergunta um pouco de retrospectiva aqui, né, para vocês dois. Eu queria ouvir um pouquinho. Nesse período, a gente tem período ali de taxa de juros de 2%, ali no período de 2020, ali da Covid, e agora a gente tem taxa de juros ali a 15% ao ano, né? E como é que faz, né, enquanto gestores, para navegar num ambiente de tanta volatilidade, né, inclusive com todas essas questões políticas e macroeconômicas, né? Então, eu queria, Ana, vou começar com você primeiro, se você puder contar um pouquinho para a gente como que foi, né, navegar nesse período, né, com toda essa volatilidade. Boa tarde a todos. Eu sou Ana Rodella, CIO da Bradesco Asset. Vou também me autodescrever. Sou uma mulher de olhos e cabelos castanhos. Estou de vestido preto com xadrez branco. É um prazer estar aqui no evento. Sem dúvida, a gente, quando pega esses últimos 5 anos da indústria, muita coisa aconteceu, né? Acho que tentar resumir qual é a grande foto que vem à minha cabeça quando eu paro para pensar nesse período. Eu acho que a gente viu muitas gestoras surgirem no mercado. Então, hoje a gente tem um número bem grande de gestoras no Brasil, né? São mais de 1.000 gestoras. É um número maior do que o número de gestoras, inclusive, nos Estados Unidos. Acho que esse também foi um período onde tanto os gestores quanto o próprio investidor aprenderam bastante sobre a tolerância de risco dele. Então, a gente viu uma migração de, talvez, clientes que estavam em classes de mais risco, mas que talvez não tivessem apetite para tanto risco assim, indo para outras classes, né? A gente viu uma entrada grande também de investimentos offshore nos fundos no Brasil. Isso vale para todas as classes de ativos. Então, a gente pega os fundos multimercados, sem dúvida, mas os fundos de ações passando a investir mais também fora do Brasil, mesmo os fundos de crédito privado, contando também com essa opção dos bonds, dos investimentos offshore.
Acho que também foi um período onde o investidor do crédito privado aprendeu que existe default, inclusive no universo do high grade, que também é um aprendizado importante, né? A gente tinha muito essa cultura do cliente que investe em fundo de crédito achando que não acontece evento no fundo de crédito high grade. Se fosse assim, não teria prêmio nenhum de risco. Então, acho que esse também foi um aprendizado importante que veio para a indústria, né? E tudo isso, então, conversando com grandes movimentos que a gente viu, muita saída de recurso de fundos de maior risco, indo para classes de menor risco, e quando a gente pega esse período mais recente de alta de Selic num nível elevado, favorece essa manutenção, né, da alocação realmente em classes de menor risco, porque o retorno adicional começa, em termos relativos, a não ficar tão atraente versus o risco que ele traz, né? Então, acho que tudo isso faz parte dessas mudanças que a gente viveu, que foram abruptas, né? Quando a gente pensa tanto do ponto de vista de cenário macroeconômico, passar por uma pandemia, decisões que foram tomadas monetárias aqui, e ainda por cima com algumas questões regulatórias que aconteceram ao longo do tempo, como, por exemplo, cotas nos fundos exclusivos, que também ajudaram nessa movimentação de fluxos, né? Perfeito. Grazi, eu vou querer ouvir um pouquinho também o que você achou aí, né, dos principais desafios, aprendizados aí nesse período, inclusive pegando esse gancho do que a Ana comentou, porque além de tudo isso, né, dessa questão aí de taxa de juros e tudo mais, a gente teve todos esses desafios, né, tanto regulatórios como legislativos, tributários. Conta um pouquinho para a gente como é que foi, né, os principais desafios aí enfrentados. Tá bom, Soraya, obrigado. Prazer estar aqui, muito bom estar aqui na Ambima. Autodescrição, eu sou branco, cabelos grisalhos, óculos, vestindo camisa azul, paletó marrom. Então, acho que pegando um gancho na sua pergunta e na resposta da Ana também, acho que a indústria de asset e a indústria de fundos no Brasil ela é muito flexível. Por isso que a gente tem aí 1.000 e tantas assets, que no resto do mundo não é padrão. E muito já se falou, nós mesmos falamos várias vezes, isso não vai durar tanto, as assets vão fechar. E elas não fecham porque elas servem a multipropósitos. Então você pode fazer gestão de fundo, pode fazer gestão de cliente, pode ser um single family office, pode ser simplesmente um escritório e muito adaptável a todas essas mudanças. Como a Ana estava falando, a gente começou olhando 15, 20 anos, tinha uma taxa de juros alta, perfil de risco baixo, aí entramos em ciclos de risk on, mercado melhorou, multimercado cresceu, renda variável cresceu, agora nós estamos num ciclo de taxa de juros alto, a facilidade de investir no exterior também foi bem aproveitada, está sendo bem aproveitada pelo mercado. É claro que investir no exterior tem os mesmos desafios que investir aqui. Você tem que conhecer o produto, tem que saber o perfil de risco, tem que avaliar a liquidez. Se fizer mal feito no exterior, vai perder como se perde aqui. Então eu acho que é uma indústria bastante flexível e por isso que passa por eventos tão fortes e consegue continuar crescendo. A regulação nesse período foi muito boa, tem sido uma evolução que eu considero positiva. Muitas coisas mudaram, a 175 não é o final, é o começo, né? Agora a gente vai começar um mundo mais flexível também, eu acho que ela traz mais flexibilidade. E assim, do ponto de vista tributário, legislativo, as mudanças talvez não tenham sido tão grandes, né? Vem em pedaços, e eu acho que ainda tem muita coisa a acontecer nisso. Afinal de contas, a indústria de fundos está conseguindo crescer do jeito que você falou, Soraya, mas com uma arbitragem tributária desfavorável. Então, se você até olhar no longo prazo, fica até, por exemplo, traçar as retas ali, fica difícil de imaginar que a indústria de fundo pagando imposto consiga ter a mesma competitividade de quem não paga. É um custo adicional. Mas isso aí a gente vai assistir o filme, né?
Não, perfeito. Grazi, eu queria continuar com você, pegando um pouquinho desse cenário, né? A gente, enfim, não tem como negar que esses fatores macroeconômicos, uma taxa de juros a 15% ao ano, sem dúvida favorece a renda fixa, né? Inclusive as alocações nesse tipo de ativo. Você enxerga para este ano ou no horizonte um pouquinho mais próximo alguma mudança nesse cenário? Você acha que a gente pode ter alguma reversão aí em relação às outras classes, né? Especialmente aqui falando dos multimercados? Enfim, como é que você enxerga o futuro, né? Ou os desafios aí relacionados às outras classes? A pergunta é muito boa, não significa que eu tenha uma boa resposta para isso. Mas o Brasil é um país de juro alto. A razão principal, a gente sabe, tem um fiscal apertado, a atração de capital não é suficiente e mantém uma taxa de juros alta. Então, a renda fixa vai continuar sendo, pelo horizonte que a gente consegue enxergar, um porto seguro muito relevante. Acho que esse é o cenário em que se enxerga. Quando você fala de multimercado é cíclico, né? Quando o mercado está procurando mais disposto a risco, multimercados andam melhor, renda variável anda melhor. E se você olhar a história do Brasil, até 2000 e pouco não tinha multimercado, depois cresceu até 2007, 2008, depois cresceu de 2016 a 2020 e agora está passando por um período de baixo crescimento. Essa indústria pode voltar? Acho que pode voltar, mas precisa ter essas condições. E talvez volte um pouco diferente. Diferente como? Não. Tecnologia que está aí, mais produtos. No Brasil, o crédito privado foi um grande boom. Quando eu tive o prazer de trabalhar com a Ana na Bram, a história era outra, né? A gente comprava título de crédito lá e aí o mercado falava assim, mas você não vai vender esse título que você comprou? Eu falei, não. Passamos 2, 3 meses fazendo análise do papel e agora eu vou vender? Não vou vender. Só vou vender se tiver outro papel. Tem papel? Não tem. Então a gente não vende. A gente comprava e não vendia. Hoje, tem muito mais emissão. O mercado, principalmente pós-pandemia, o mercado que emitia no offshore passou a emitir no Brasil. Então, o mercado de crédito em títulos está bombando, o mercado de capitais está indo muito bem. Isso também é fruto de muita mudança que os últimos governos fizeram. Não foi um governo nem outro, mas faz 15 anos que eu vi esse cenário mudar. E as mudanças são permanentes. Então, você tem uma presença menor do Estado no trading de papéis, as corretoras são mais preparadas, as análises estão... as empresas estão mais preparadas para passar as informações. E tudo isso fez o mercado de crédito chegar num tamanho que, por exemplo, o multimercado vai ter que fazer crédito. Não tem razão para o multimercado não operar crédito no Brasil. Então, tem um caminho para produtos de maior risco no Brasil? Tem, mas as coisas vão ter que acontecer. Né? E eu acho que o macroeconômico é muito relevante. Tem uma eleição ano que vem. Se a eleição for menos polarizada do que tem sido, aí pode ser um cenário positivo. Entendi. E Ana, e você, na sua opinião, o crédito privado continua sendo um protagonista? Como é que você enxerga isso para esse horizonte aqui desse ano que vem? Principalmente, acho que o Grazi trouxe aqui um elemento também que é bastante importante, né? Estamos falando de ano de eleições, né? Conta pra gente um pouquinho como é que você está vendo. Eu acho que o crédito nos últimos anos, ele teve um crescimento em parte por uma má performance ou uma decepção que existiu com outras classes, ou às vezes por essa questão tributária, por exemplo, dos come-cotas dos fundos exclusivos, mas também porque o crédito era uma parcela subalocada na carteira das pessoas no Brasil, né? Quando a gente comparava com outros mercados, a participação da alocação em crédito na carteira do investidor era baixa. Então, eu acho que tem um pedaço desse crescimento do crédito que, de fato, vem para ficar, porque faz parte de um portfólio balanceado, tem características que o investidor gosta, né? Então, tem essa volatilidade menor. No Brasil, a gente está falando basicamente de high grade, né? O universo de high yield ainda é muito pequeno, então, grande parte dos investimentos são em empresas de excelente qualidade de crédito, que te trazem, então, pouco risco, com uma remuneração que pode não ser um spread brilhante,
mas que tem sido uma combinação de risco-retorno que está deixando o investidor satisfeito. Então, eu acho que uma parte do ganho dessa classe, de fato, vem para ficar, mas a sensação é que esses portfólios estão sobrealocados em crédito nos últimos anos, né? Então, uma parte disso deveria migrar para outras classes conforme o investidor for se sentindo também um pouco mais confortável. A gente, como gestor, você fica olhando próximos 12, 18 meses, é um cenário onde parece muito positivo estar alocado em risco, né? A gente tem diversos ativos em níveis de preços que são depreciados, seja a gente falando de título público, o pré pode ter andado já um tanto esse ano, NTNB está um pouco mais para trás, ainda assim, dependendo do que a gente imagina para país a médio prazo, tem muita coisa ainda para ser colocada de positivo nessa curva. Então, a impressão que se tem é de que estar mais alocado em risco nos próximos 12 a 18 meses vai ser uma alternativa interessante. Mas tudo tem que ser de acordo com o investimento, com o estômago do investidor. Fato é que o que a experiência mostra é que o investidor ele migra do pós-fixado para essas classes de maior risco depois que uma pernada já foi, né? Então, ele fica mais convicto de que ele tem que fazer esse movimento quando já está registrado ali na performance histórica uma parte do movimento. Que ok, né? O que eu esperaria ver é realmente aos poucos os portfólios, uma parte do que hoje está em crédito privado, migrando para classes de maior risco, mas acho que a gente continua com uma relevância muito grande do crédito, seja pelo perfil do investidor no Brasil, seja por ser um país realmente de taxa básica alta, né? Estruturalmente, né? A gente precisa de mudanças bem relevantes para isso deixar de ser verdade. Mas que é algo que a gente pelo menos tem tentado falar com os investidores que é uma mudança que deveria começar a acontecer agora sim, porque tem ativos a bons níveis de preço, mesmo já tendo andado bem esse ano, e potenciais triggers que podem ser bem relevantes do ponto de vista de performance. Fazendo uma provocação aqui, né? Sem dúvida o fator macroeconômico pesa, né? 15% ao ano, mas tem aí uma questão ainda de educação do investidor, dele de fato olhar para o multimercado, olhar para classes de maior risco e ter ali um comportamento talvez não de, como você comentou, talvez ele só entra ali quando de repente passou um pouco do time, ou ele é o primeiro a sair quando começa a ter, né, algum evento, alguma volatilidade do mercado. A gente ainda tem um caminho a percorrer nesse sentido também? Tem. O investidor ele ainda olha muito só retorno. Ainda é uma conversa difícil no geral, essa de falar de portfólio, de falar de diversificação, que você não deveria estar zerado numa classe de ativo. Ainda tem muito essa mentalidade de estar no cavalo certo e ponto, né? E é difícil estar no cavalo certo sempre, né? Com o conforto da taxa básica alta. Então, é uma combinação difícil mesmo de quebrar. Eu acho que essa educação financeira ela vai surgindo quando surge também a necessidade de você buscar outras fontes de retorno que não aquela que é mais confortável para você. Então, como acho que hoje esse não é o cenário e a gente deve ficar com essa taxa alta por um período prolongado, então acredito que leva um tempo. Acho que a gente ainda precisa... O investidor hoje ele tem acesso a muita coisa, tanto do ponto de vista educacional quanto de oferta, mas entender mesmo o tema, eu acho que ele não tem o estímulo necessário. A verdade é que hoje você consegue ficar num universo confortável com uma boa remuneração, né? Então, eu não esperaria mesmo esse interesse todo nesse momento, mas acho que tende a acontecer conforme as coisas vão dando certo e a gente deixa de ser esse país com uma taxa básica muito alta que faz ele nem precisar procurar outras coisas, né? Perfeito. Gente, aqui, ao longo da preparação do Summit, todos os nossos patrocinadores, eles
puderam enviar perguntas para todos os painéis de forma prévia, né? E aqui para este painel vocês foram premiados com uma pergunta também aqui de um dos nossos patrocinadores. Eu vou pedir para rodarem o vídeo aqui para a gente ouvir um pouquinho de qual foi a pergunta que eles mandaram para vocês. Olá a todos, tudo bem? Meu nome é Marco Romanciuk, faço parte do time da RTM, empresa BIM-B3 e patrocinadora do BIMA Summit. A RTM possui um portfólio exclusivo para fundos de investimento, apoiando o dia a dia de administradores, gestores, distribuidores e custodiantes. Bom, sabemos que o mercado de fundos de investimento no Brasil tem sido muito impulsionado pela 175, trazendo uma maior flexibilidade com a criação de classe e subclasse de cotas, ao mesmo tempo que exige uma maior transparência e gestão de risco. Além disso, a CVM também publicou no seu plano bienal de 2025 e 2026 que aumentará a supervisão na estrutura operacional da gestora, bem como também na operacionalização de classe e subclasse. Levando-se em consideração esse ponto, nesse contexto tão promissor e ao mesmo tempo tão desafiador, como a gestora tem enxergado a tecnologia como um pilar fundamental para trazer maior flexibilidade de novos produtos, ao mesmo tempo que aumenta a sua governança e também consegue atender melhor o regulador? Perfeito. Acho que ele traz um pouquinho aqui do contexto de 175, né? A gente vai explorar um pouquinho aqui também, mas ele também traz um pouquinho que justamente, né, nós estamos num momento aí de profunda revolução também digital, temos aí o mundo das IAs, né, que não tem como a gente também não perpassar por isso. Grazi, agora vou jogar essa bola para você. Responde aqui para o nosso patrocinador. Tá. Então, acho que 2 pontos, 175 e modernização, tecnologia, né? O uso de tecnologia é fundamental e é caro, tecnologia é caro. Então, isso até pegando o ponto inicial aqui, tantas gestoras, todo mundo tem que ter capital para investir, porque sem tecnologia você não consegue fazer nada. Educação financeira precisa de tecnologia, você atender o cliente, você precisa de tecnologia. Então, não dá para ser muito pequeno, e isso é um desafio para a democratização. E as possibilidades de tecnologia são enormes, né? Acho que não vale a pena nem a gente explorar muito aqui o uso de capacidade de inteligência artificial e tudo mais. Com relação ao 175, a modernização da regulação é alinhada ao que vem acontecendo nos últimos anos. Falei agora há pouco CVM, Banco Central, a própria Anbima, com precificação de ativos tempestivo, que é uma luta, é difícil fazer marcação ao mercado de títulos pouco líquidos, e isso sempre foi feito na Anbima. Hoje ela é mais rápida, ela permite que os portfólios sejam afetados mais rapidamente, tudo isso traz liquidez. Então essa mudança regulatória, essa evolução foi muito positiva, e a 175 vem na mesma linha. Eu cansei de ver o Daniel Maeda, até aqui, acho que no Summit do ano passado, ele cansava de falar da 175, propagandeou a 175 o tempo todo. E é uma modernização, traz mais flexibilidade estrutural para os provedores de serviço, tem uma divisão de responsabilidades que eu acho produtiva entre administrador e gestoras também, que tinham um desequilíbrio. Então, assim, eu acho que é mais um passo na tendência que a gente tem tido no mercado financeiro brasileiro. Vai ficar mais eficiente, sim. Legal, Ana, queria ouvir um pouquinho de você também, aí como gestora, né? A 175 ela traz o gestor nesse papel de protagonismo, né? Como um prestador de serviço essencial também. A gente está aí às vésperas, né? Do encerramento do prazo de implementação. Como que você está enxergando as novidades trazidas pela 175? E se quiser compartilhar um pouquinho aqui também com o nosso público e com o ouvinte do Vai Fundo, como foi todo esse processo de implementação, essa mudança, né, de mindset? Afinal, agora a gente tem, acho que o próprio Grazi comentou, a gente tem um gestor agora precisando também ter uma série de novos processos, né, que vieram também, né, junto com o protagonismo veio também uma série de responsabilidades, né? Se você puder compartilhar um pouquinho de como tem sido esse processo de implementação e a sua visão em relação às novidades trazidas pela 175? Acho que a mentalidade do gestor, ela já era desse protagonismo, né? Eu acho que a 175 ela formalizou algo que já sempre esteve na cabeça de quem era o gestor de fundo. Por mais que uma função fosse oficialmente do administrador, como a responsabilidade final daquele produto com o cotista é do gestor, então sempre teve essa visão do todo, né?
Então, nesse sentido, acho que foi um ótimo caminho, dado que já era essa percepção do gestor, realmente trazer esse protagonismo oficialmente. Sem dúvida, foi uma revolução, né? Eu falo aqui, com certeza, qualquer um que esteja nos ouvindo aqui, que trabalha em asset, nesse último ano, foi afetado de alguma forma por mudanças de 175. Tenho certeza que nesses dias tem muita gente fazendo hora extra ainda para dar os últimos acertos de alguma coisa. É uma mudança profunda, que toca em muitos pontos, né? Então foi uma alteração que requisitou realmente que todo mundo parasse para rever todos os fluxos, todos os processos, redesenhar o que precisava ser redesenhado, entrar com essa questão tecnológica que o Grazi também mencionou, porque uma coisa é você supervisionar o que o administrador fazia, né? Outra coisa é você passar a ter que fazer isso, então isso realmente demandou bastante investimento. Lembrando que a gente está numa indústria onde a concorrência cresce, a transparência também cresce, inclusive com a 175 ajuda, e a gente tendo que fazer investimento. Então, gestoras estão num momento que é um momento bastante delicado, se parar para pensar, né? A gente cada vez mais tem que investir, seja em processos, seja em sistemas, num ambiente onde a gente tem uma pressão grande de precificação, né, de repasse desses custos. Então, do ponto de vista do investidor, é muito benéfico, porque ele está ficando com um produto melhor, a taxas mais baixas no geral, né? Mas é um desafio grande para a indústria como um todo, como casar todas essas coisas, né? Essa responsabilidade ela é muito grande. Agora, pensando em termos de inteligência artificial, o que isso traz, para mim traz um alento muito grande, porque eu acho que ao longo dos últimos anos a tecnologia passou muito por permitir acesso a informações. Então, eu pego meu início de carreira, a quantidade de informação que eu tinha disponível para fazer uma análise e o que existe hoje, é muito maior o volume de informação. É algo que realmente está ficando humanamente impossível de ser processado de maneira ótima, né? Você bate na sua limitação de capacidade de processamento. E a inteligência artificial, eu acho que vem ajudar bastante com relação a otimizar o que você absorve de toda essa informação que existe, né? Seja trazer de forma resumida, seja combinar coisas que não estão no mesmo lugar, ajudar a concluir coisas que a princípio você não colocaria numa mesma análise. Então eu acho que a IA entra muito como parceira nisso. Hoje lá na Bradesco Asset a gente já tem uma carteira inclusive que roda com recomendações de IA para ações americanas, então que ela faz todo um filtro de relatório de resultado, entrevistas, ela pega dados referentes àquelas empresas que são passíveis de estar no portfólio constantemente, cria dashboards e dá recomendações com base em fatores que a gente tenha pré-definido. Então, é uma porta que abre muita possibilidade, acho que a gente vai usar cada vez mais, seja para pequenas coisas, seja para organizar base de dados, seja para reduzir o operacional do dia a dia, que tem muito, né? Dia a dia de uma asset tem um operacional muito pesado, a gente romantiza muito o que é um negócio de gestão, mas o negócio de gestão é muito suor de muita coisa operacional também, né? E prestação de contas e relatórios, então tem toda essa parte, mas tem também a própria tomada de decisão ali da gestão que ajuda bastante. E por fim, ele mencionou a questão das classes. Eu acho essa uma inovação assim que pode ser revolucionária. Quando a gente pega, por exemplo, o mercado americano, a quantidade de produtos que existem com diversas tranches de risco, então você consegue empacotar tudo numa coisa só e direcionar para perfis diferentes de risco de investidor conforme as classes, né? Isso otimiza demais o processo, isso ajuda a ganhar escala. Eu acho que isso a gente ainda vai ver bastante coisa andando nessa direção aqui nos fundos, agora com essa possibilidade de ter as diferentes classes dentro do mesmo fundo. Legal. Esse conceito de multiclasses e subclasses, né, a gente tem ouvido bastante que é uma inovação e que
super bem-vinda para a indústria, mas a gente está aí com 70 e poucos % da indústria já adaptada e a gente viu ainda um movimento tímido nesse sentido. Grazi, você vislumbra que é mais um momento atual, talvez um pouco do momento de, bom, precisamos fazer a adaptação, vamos fazer a adaptação como está, e talvez mais no médio prazo é que, de fato, os gestores comecem a enxergar ou a estruturar novos produtos, pensando nessa nova estrutura de subclasses e multiclasses? Sim, o produto é muito bom, ele é muito atraente para a gestão de fundos. Mas o que está acontecendo agora é que os administradores estão trabalhando a toda para a implantação do 175. Não é agora, já faz algum tempo. Lá no escritório nós temos alguns fundos solicitados e o prazo está muito mais esticado que o normal. E não adianta nem brigar por isso, faz parte do processo mesmo. Então nós ainda estamos no meio do caminho. Implantar subclasse agora está difícil, porque é muita coisa ao mesmo tempo. Mas é muito bom, né? Você tem um fundo, o antigo master, aí você tem um com uma taxa diferente um para um determinado público, com características, taxas, prazos. Você tem um outro para outro público, facilita muito a gestão. Isso barateia o processo. E para a gente reduzir o preço, a gente tem que reduzir o custo, né? Isso é uma redução de custo. Então, assim, é uma questão de tempo, mas o modelo é um modelo muito, muito positivo. Legal. Vamos voltar a falar um pouquinho de cenário macroeconômico, olhando talvez agora para um horizonte um pouco mais de longo prazo. Como que vocês estão vislumbrando esse cenário? O que vocês imaginam de novas oportunidades? Enfim, se vocês puderem falar um pouquinho de como vocês estão imaginando esse cenário mais de médio e longo prazo e algumas oportunidades aí de alocação. Ana, pode começar. Eu comentei um pouco, né, quando a gente falou da questão da dominância do crédito. Então, até começando pelo próprio crédito, a gente fala muito dos níveis de spreads que estão muito baixos, mas o fato é que quando a gente pensa do ponto de vista de retorno nominal para o investidor, eu acho que ainda existe um apelo grande para ele continuar nessa classe de risco. Por mais que, se a gente olhar o prêmio de risco de fato dessa classe, ele está amassado, né? Então, eu acho que é uma classe que tem se comportado bem. A gente tem players de diversos perfis já atuando. A gente viu o investidor migrando, às vezes, um pouco do só high grade para o high grade com alguma coisa de high yield. Então, diversificando dentro do próprio crédito privado. Eu acho que isso fica. Mas acho que é uma classe que tende a ter um pouco de resgate, mas continua muito relevante nas carteiras, com boas perspectivas, apesar da vida das empresas não estar fácil com esse nível de taxa de juro. A gente vê isso quando você vai olhar a geração de caixa de fato das companhias, mesmo as grandes companhias que estão lá com seus balanços fortes, saudáveis, estão em momentos de geração de caixa razoavelmente apertados, perto do que costumava ser o histórico, né? Então, seletividade muito importante no crédito nesse momento, mas continua sendo uma classe com boas perspectivas. Quando a gente vai para a renda fixa, ativos em níveis de preços ainda muito bons, mas a gente está num momento onde a tomada de risco realmente adicional precisaria de alguma sinalização de menos turbulência. Eu acho que a gente está num mercado particularmente turbulento, seja por uma questão de eleição, seja porque essa questão de Congresso e governo, tudo isso traz muito ruído. É muito mais fácil você ter convicção de aumentar o risco quando o cenário está um pouquinho mais claro qual vai ser o caminho a ser tomado, né? Acho que está difícil de ter muita clareza nesse cenário, nesse momento. Pensando offshore, Treasury, acho que um nível interessante, mas já com essa perspectiva de queda, e a própria bolsa lá fora
já andou muito, já recuperou tudo que tinha perdido do Liberation Day. Então, tem que ser alguma coisa voltada para um stock picking, como simplesmente algo passivo ali, parece já ter também andado muito. E, de qualquer forma, essa combinação de Estados Unidos que a gente tem hoje, com uma bolsa que já andou bem e uma perspectiva de queda de Treasury, eu acho que favorece a continuidade de fluxo de saída de Estados Unidos, né? Que continua também nesse call de dólar fraco, que ajuda a ter uma entrada de recursos para Brasil, inclusive, né? Não só Brasil, e acho que hoje o investidor estrangeiro ele não faz uma aposta específica de Brasil, não é que o dinheiro está vindo para cá porque ele gosta do case do país, é simplesmente tirando de lá, que era um overweight muito grande global, a hora que você distribui isso, sobra alguma coisa para cá também, né? Então, acho que ainda segue um pouco desse fluxo. Se a gente aqui conseguir entrar numa toada positiva para médio prazo, aí eu acho que a gente pode virar um case realmente como país de uma sobrealocação em Brasil, pode ter uma segunda pernada aí ainda muito importante. Então, acho que resumiria dessa forma. Grazi, queria ouvir você também um pouquinho. Você, em algum momento, até falou, né, de uma das possibilidades que até a própria 175 trouxe, né, inclusive os fundos para varejo também poderem investir até 100%, claro, cumprindo ali alguns requisitos trazidos pela norma, mas poderem investir até 100% em ativos no exterior. Né, acho que a Ana terminou, inclusive, aqui a reflexão dela, justamente falando dos ativos offshore. Queria ouvir de você, como é que você está vendo esse cenário externo, né? A gente tem lá, por um lado, todas as questões ali do governo Trump, a gente olha um cenário geopolítico também complicado, com algumas guerras aí se desenhando. Enfim, como que você está enxergando essa classe de ativos em especial? Bom, o risco geopolítico, ele raras vezes entra no preço dos ativos. Se você olhar, o mercado não põe preço geopolítico e aparentemente não está errado, porque o geopolítico tem se dissipado ao longo do tempo. Então, eu compreendo que o mercado não coloque no preço. Com relação às medidas do governo americano agora, essa eu já acho mais complicado um pouco, porque é um choque de oferta. Você está aumentando preços, está aumentando tarifa e aumento de imposto, está aumentando custo. Alguém tem que pagar, consumidor, intermediário, ou, no caso, o exportador. Um dos três tem que pagar. Qualquer divisão que a gente olha, tirando o exportador, que talvez pague alguma coisa, os outros dois, ou a empresa vai assimilar o custo e vai diminuir o lucro, aí a bolsa que a Ana está falando vai sofrer, o tal do earning per share vai mudar, ou o consumidor vai passar para o consumidor e a inflação vai subir. Então, nós estamos falando de uma atividade que tende a perder força e uma inflação que tende a ganhar força. É um cenário estagflacionário. Isso está fora dos preços agora. O mercado não está levando isso em consideração. Isso, para mim, não faz muito sentido. Acho que a gente devia estar pondo isso no preço. E, ao contrário, o Comitê de Política Monetária americano está considerando um corte de juros em setembro. Então, assim, eu acho importante tomar cuidado com o que está acontecendo. Tem um evento forte. Quando a gente olha os mercados já voltaram completamente, né? As bolsas já estão nas máximas novamente. E aí você olha o mercado e fala, o mercado está tranquilo, é porque está tudo tranquilo. Não, o mercado está tranquilo por outras razões. Mas o efeito lá continua. Inclusive, muita gente diz assim, seja o que for, eu quero que fique claro o que vai acontecer. Então, os americanos falam muito isso. Eu preciso saber qual é o preço do meu produto. É verdade, isso é muito importante porque a confusão atrapalha. Mas o mérito, ele é muito impactante. Então, não é só a confusão, é o mérito. O mérito é um aumento de custo que vai para o consumo, vai para a sociedade. Isso tem que ser disseminado na economia, não tem como. Isso agora vai ter que aparecer. Então acho que esse efeito vai aparecer e às vezes demora mesmo. Até tem um exemplo bom que grande parte das pessoas pode lembrar. Ali na crise do subprime, ela começou em maio de 2007 com a quebra do banco americano, o Bear Stearns. E a
crise do subprime mesmo, ela detonou em setembro de 2008. Foi 1 ano e 3, 1 ano e 4 meses. E às vezes numa economia complexa como a americana, é normal isso demorar. Eu acho que dá para entender. Então, só acho que tem que tomar cuidado, porque os impactos ainda podem estar vindo de lá. E como isso impacta o Brasil, o fluxo para o Brasil tem sido bom. A melhor coisa que aconteceu para o fluxo brasileiro esse ano foi o que aconteceu nos Estados Unidos. Graças a isso, sobrou dinheiro, o dinheiro veio para o Brasil e favoreceu o câmbio, favoreceu bolsa, derrubou juros muito fortemente. Então, esse primeiro semestre tem sido muito bom para as carteiras. Não para quem carrega papel em IPCA+, em B continua sofrendo bem. Mas teve um alívio, né? A bolsa subiu, o dólar caiu 10% aqui. Então, está tendo um cenário positivo que para cliente é bom, né? Entendi, bacana. Bom, a gente está se encaminhando aqui para o finalzinho. Eu queria que vocês fizessem as considerações finais aqui para quem está nos acompanhando aqui no Palco Fim, também para os nossos ouvintes ali do podcast. Ana, se você puder fazer as suas considerações finais aqui em relação a esse novo, né, ao momento atual, mas principalmente a gente olhando para o futuro, olhando para o 175, olhando para todas essas questões, inclusive macroeconômicas. Então, se puder deixar suas considerações finais aqui. Eu gostaria de deixar essa mensagem de que a indústria de assets tem passado por transformações que são muito positivas para o investidor e com toda a flexibilidade que vem agora da 175, com um investidor que talvez esteja mais disposto a olhar coisas diferentes daqui para frente, eu acho que a gente vai ver surgir muito produto interessante, muita opção de investimento diferenciada. Então, eu acho que a gente está num momento muito dinâmico e bem especial aqui para a indústria. Legal. Grazi, por favor, suas considerações finais. Já ouvi 3 palmas. Significa que somos o último palco aqui, né? Ou seja breve. Bem breve, né? Não, só vou falar de um assunto novo que apareceu e que a gente acabou falando, que é a tributação, né? A indústria de fundos paga imposto. Incluiu o Come Cota no offshore. O plano era tirar o Come Cota de tudo e igualar com o offshore e fazer uma equalização tributária. Esse é o plano de mais de 10 anos, que a Anbiba trabalha por isso, todo mundo trabalha por isso, todos os governos últimos trabalharam por isso. E agora apareceu um MP que, de certa maneira, vai um pouco nesse sentido, subindo imposto de todos os ativos, mas diminuindo a arbitragem tributária. Eu sei que é uma MP pouco popular, mas no fundo eu achei que ela tocou num assunto que a gente deveria aprofundar. Obrigado, prazer estar aqui. A gente vai seguir batalhando para tirar um dia esse Come Cotas. Um dia a gente chega lá, não é isso? Gente, eu quero agradecer imensamente a participação de todos e o Vai Fundo vai ficando por aqui. Obrigado, Ana. Obrigado, Grazi, pela contribuição de vocês. Obrigada.